Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor que vive e reina para todo sempre. Passando aqui para agradecer a todos que têm se inscrevido, que têm me ajudado nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Sabem, minhas amadas, nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos. Vivemos dias em que a ansiedade, a depressão, as enfermidades têm atuado muito e tem trazido, tristeza, muitas tristezas ao coração, ao nosso coração, muitas angústias, muitas batalhas, mas sabemos que nós estamos vivendo a obra do fim e nós não devemos parar, devemos continuar firmes, e constantes na obra do Senhor, intercedendo pela nossa casa, pelos nossos amigos, por aqueles que o Senhor traz, ao nosso coração quando estamos de joelho, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer a vocês que não desistam, não desanime, mesmo que a luta esteja grande, saiba que Deus é maior e Ele vai e quer nos dar a vitória. Mas evitem de falar palavrões, Tem pessoas que falam muitos palavrões. E para cada palavrão que nós falamos, amado, nós damos legalidades a demônios entrarem dentro dos nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor, pelas nossas vidas. Então, amados, cada palavrão que uma pessoa fala, ela atrai para dentro do seu lar 7 demônios. E além de atrair, minha tia, eu tive uma tia que ela trabalhava muito com ocultismo. E ela sempre falava que cada palavrão que a gente diz, a gente atrai 7 demônios. E eles podem ficar dentro de casa, do lado da gente, 7 dias. E esses dias eu estava vendo também um vídeo, de uma irmã falando, e ela falava a mesma coisa, Então, muitas das vezes, amados, nós damos brechas. Muitas das vezes nós não vigiamos e damos brechas para que coisas negativas, coisas ruins entrem dentro dos nossos lares, atrapalhem a nossa vida. Por não vigiarmos, nós muitas das vezes abrimos legalidade para demônios entrarem dentro dos nossos lares. Então, que nós possamos, nesses últimos dias em qual Jesus está às portas, que nós possamos vigiar, porque a palavra do Senhor diz que toda palavra ociosa que sai dos nossos lábios, nós daremos conta ao Senhor no grande dia. Nós daremos conta ao Eterno no grande dia. Então, amados, não falem palavrões, não diga que seu filho não presta, não diga que o teu marido é endemoniado, não diga que essa surdez nunca vai passar, eu falo e não me ouve, porque, E aí começa a falar. Não, amados, não diga palavrão. Tem pessoas que vivem só falando, palavrões, ela fala 10 palavras, 5 é palavrões. Então, o tempo é de nós vigiarmos, o tempo é de nós estarmos, de joelho, buscando ao Senhor, porque muitas das vezes as coisas acontecem em nossas vidas, porque nós não vigiamos e damos legalidade. Quando eu não servia ao Senhor, eu era uma pessoa que, muitas das vezes eu falava algumas palavras, não era sempre mais nem direto, mas de vez em quando assim eu falava palavras que não agradavam ao Senhor. E quando eu fui para o Senhor Jesus, quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que eu deixei, que eu bani, da minha boca foi os palavrões. Eu gostava de jogar praga nos outros. Não dava certo, as coisas não davam certo. Eu dizia, tomara também que não dê certo para você. Tinha um demônio na minha vida que falava, que me induzia eu falar, essas palavras. Porque eu fui criada em um lar muito turbulento, criada em um lar que,
né? Era muitas brigas, muitas lutas, muitas desavenças, muita pancadaria. Então a criança ela se cria, né, com a mente agitada. E eu fui criada assim, né? Mas o Senhor ele me libertou, o Senhor ele me restaurou, o Senhor ele me transformou. O Senhor ele tem me moldado a cada dia, né? Eu sou um vaso na mão do oleiro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e eu glorifico ao Senhor porque ele me alcançou. Mas, amados, eu passo aqui e lhe digo por experiência própria, não fale palavrões, não jogue praga, não desejem o mal, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Há a lei da semeadura. Tudo que plantamos, nós colhemos. E muitas das vezes a colheita é dolorida, a colheita é difícil, é com muitas lágrimas, é com muita dor. Então, amados, eu digo a você, né, que nós estamos vivendo um dia difícil, são dias assim de angústia, dias de tristeza, dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Jesus ele disse que ele está às portas, né? Dia que a ansiedade tem tomado conta do coração do povo, as preocupações, as inquietações, né? O apóstolo Paulo ele diz que nós não deveríamos andarmos inquietos com coisa alguma, mas como não nos preocuparmos, como não estarmos inquietos com tantas coisas que temos visto e que tem acontecido, né? Mas o Senhor, ele é o nosso alicerce. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos direciona. O Senhor é aquele que está na nossa frente. O Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então, amados, não desista não. Persevere nos pés do Senhor. Não diga palavrão, não amaldiçoe a sua casa, ainda que você more em um bairrozinho, né, que você não gostasse de morar ali, mas glorifica ao Senhor pela tua casa, pelo aquele pão de cada dia, pela vestimenta, pelo ar que respira. Não murmure não, a murmuração ela entristece o coração de Deus. Por causa da murmuração, Deus destruiu um povo todo ali no deserto. Por causa da murmuração, o povo pereceram, porque murmuraram, né, nos ouvidos do Senhor. Aquela murmuração chegou ali aos ouvidos de Deus e ele se entristeceu muito. Deus se irou muito porque ele tirou o povo do Egito e o povo andava murmurando, o povo andava se queixando. Hoje o povo diz muito palavrão, o povo murmura muito, o povo se queixa muito. E nós não devemos estar mais, né, vivendo, carregando essa ansiedade dentro de nós, porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus em nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida do nosso psicológico, da nossa estrutura física e espiritual. Nós temos um Deus que está à frente de tudo e de todas as coisas, amados. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer a você que persevere, porque Deus ele é grande, Deus ele é fiel e ele te dá a vitória. Não desista não, mas, né, se passar alguém aqui que gosta, que tem o hábito de dizer palavrões, deixe, porque quanto mais você fala palavrão, mais você atrai demônios para a sua vida, para a sua casa, para o seio da sua família. E a Bíblia ela vem nos dizer que o inimigo ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Como é que ele faz para matar, roubar e destruir? Como é que ele consegue? Né? Ele consegue através de legalidades que nós mesmos, sem vigiarmos, né, damos. Nós mesmos, sem vigiarmos, né, vamos falando. E aí o inimigo ele vai achando pequenas janelinhas e vai entrando. E ali ele vai fazendo saceiro dentro, né, dos lares. Muitas das vezes, né, a pombagira ela entra em um casamento através do ciúme. Aquela esposa tem tanto ciúme do marido e ali a pombagira ela vai entrando. Ela acha a brecha. O homem não olhava para aquela mulher, começa a olhar, né? O homem não tinha vontade de sair, começa a sair. Por quê? O ciúme, a briga, a gritaria dentro de casa faz com que ele saia de dentro de casa.
né? Aquele espírito de briga, de contenda, de discórdia, entra e ali ele não tem mais vontade de ficar dentro de casa, não tem mais alegria e ele acaba saindo de dentro de casa, indo ficar com amigos, entre aspas, na rua e ali conhece alguém, né, endemoniada e ele acaba saindo de vez de dentro do seu lar por causa do ciúme. Mulheres que olham a carteira, mulheres que observam, ficam observando a roupa do marido, como que ele saiu, como que chegou, né? E ali ela vê algo, em vez de orar, aí começa a briga, começa a questionar. E o inimigo ali usou como uma janela, uma brecha, porque sabia que aquela esposa não ia ter sabedoria, né? Não ia buscar em Deus e ele ia conseguir entrar dentro daquele lar, né? Presentes, amados, presentes também. Nós estamos chegando para o final do ano, onde muitas pessoas dão muitos presentes, né? Cuidado, cuidado com os presentes, cuidado com o que vem embaladinho, embrulhadinho, cuidado, porque muitas das vezes o inimigo entra através de presente, o inimigo entra através de comida, o inimigo ele entra de várias maneiras. Ele tem suas maneiras, os seus meios, né, de entrar dentro de um lar. Cuidado, amadas, vamos vigiar neste dia de hoje, porque os dias são maus, os dias são maus. Jesus está às portas e nós precisamos estarmos vigiando, precisamos estarmos atentas, né? Não chame o teu filho de burro, de burra, né? Não chame de idiota, de abestalhado. Não diga, que você é pobre, pobre, de marré, marré. Tem mãe que fala assim com o filho. Não fale, porque isso se torna um peso, uma maldição na vida do seu filho. E ali ele vai se criar e nunca vai prosperar, porque a mãe ficou lançando uma palavra sobre ele. Não faça isso, né? Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Cuide bem da herança que o Senhor te deu. Cuide bem da herança que o Senhor ele te deu, que ele colocou na sua mão, nas nossas mãos, porque um dia, amados, nós vamos dar conta ao Senhor desta herança que o Senhor nos deu. Um dia nós vamos dar conta. Tem muitas mães, mulheres querendo gerar e não geram. E muitas vezes, muitas mães geram, mas não cuida daquela herança que o Senhor deu, que o Senhor confiou, né? Para que aquela pessoa criasse, educasse, cuidasse. Então, amados, vamos ficarmos atentas e atentos, porque os dias são maus, são perversos. Crie seus filhos no caminho do Senhor, ensinando os caminhos do Senhor, ensinando quem é Deus, o que Deus faz, quem Ele é, o que Ele pode fazer quando somos fiéis a Ele, né? Não crie filhos interesseiros. Não, não. Tem jovem aí de 16, 17, 18 anos que não sabe lavar a sua própria roupa, a sua própria peça íntima, porque a mãe nunca ensinou. A mãe nunca ensinou, isso é um erro muito grande, porque eles crescem crianças mimadas, rebeldes, difíceis, são mal educadas, não respeitam ninguém e acham que eles podem ter tudo nas mãos, né? Ensine eles a lavarem sua roupa, sua peça íntima. Compre um sabão, compre uma bacia, separe aquela bacia para ele lavar só suas peças íntimas, para ele aprender. Lavar sua farda da escola, sua mochila, o seu sapato, né? Ensine a ele. Porque hoje tudo tem máquina, tudo tem tanquinho e as mães querem fazer tudo, deixam os filhos na frente de um celular e não presta atenção nem no que eles estão assistindo. Presta atenção, amados. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Aí a filha cresce, não sabe fazer nada. Daqui a pouco quer casar, quer namorar, quer casar, mas não sabe fritar um ovo. Deixa tratar a galinha. Ensina ela limpar a galinha, limpar o frango. Deixa. Você vai ensinando, porque se você não ensinar, como que ela vai aprender? Se quando ela faz algo errado você reclama, como que ela vai aprender o certo se você não tem paciência de ensinar? Sempre reclamou. Então, mesmo que faça errado, ensina, o filho é assim, ó, filho é assim. Porque se você reclamar, você dá uma bronca, como que ele vai aprender se nem você tem paciência para ensinar o teu filho?
Então, mas vamos cuidar direito da herança que o Senhor ele entregou nas nossas mãos, né? Deus entregou os nossos filhos nas nossas mãos, são herança do Senhor. E Deus ele vai pedir conta naquele grande dia. Ensina seu filho a orar, a conversar com Deus. Ensina seu filho a respeitar os mais velhos. Ensina seu filho a comprar e pagar. Ensina seu filho a forrar a cama. Limpar a pia quando escovar o dente. Dar descarga. Porque muitos, né, usam o banheiro e nem descarga dão. Eu trabalhei em casas, amados, que os filhos usavam o banheiro e nem descarga davam. De tão preguiçosos que eram. Essa é a geração de hoje. Uma geração que não tem nada na mente. São poucos o que se esforçam, o que aprende. A maioria não sabe nada, são rebeldes. E muitas das vezes encontra essa rebeldia nos pais, nas mães, que não ensinam, não puxa a orelha em casa, não educa. E quando chega no lugar tem que todo mundo tá bajulando ele, bajulando ela, porque não aprendeu a receber o não, sempre o sim. Sempre o sim, mesmo estando errado, sempre o sim. Isso é muito complicado, amados. É muito complicado. Tem filhos que vai preso, Deus permite, né, as autoridades pegar e prender porque está aprontando aqui fora. E Deus permite para guardar, para dar mais uma oportunidade lá dentro da cadeia. Mas tem mães que faz o quê? Vende tudo, até a casa, para tirar o filho de lá. Enquanto Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está cuidando, guardando, a mãe quer trazer para fora. Mães que não têm sabedoria, que não são sábias, não perguntam a Deus se Ele está ali, né, se o Senhor está guardando ou não. Porque, aleluias, tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se os nossos caminhos são bons, né, será também de sucesso. Eu vou ter sucesso, mas se o meu caminho é torto, eu vou ser cobrado por as minhas ações. Então nós temos que termos cuidado. Mães precipitadas, mães ansiosas, né? Mães que a gente vê até na igreja, mães que não têm estrutura nenhuma para ser mãe, sempre passando a mão na cabeça do errado, sempre encobertando o erro, cobrindo o erro. E aí muitas das vezes quer cobrar de Deus. Quer cobrar de Deus. Por que Deus não fez? Por que Deus não salvou? Por quê? Será por quê? Mas existem mães também maravilhosas, mães que são muito dadas para seus filhos. Então, cuide da sua mãe, cuide do seu pai, você filho que tem pai, que tem mãe, cuide, porque a vida é muito curta. A vida é muito rápida, é muito passageira. Quando a gente pensa que está aqui, já foi. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Junte seu dinheiro, não gaste com tudo o que você vê, não compre tudo o que vê, porque os dias são maus. Tire o seu pé da casa do vizinho. Pare de estar todo dia na casa dos outros, contando a tua vida. Fala para Deus. Fala para o Senhor. Porque Deus, ele lhe entende, ele compreende e vai lhe dar a vitória. Muitas das vezes você fala, né, vive o tempo todo na casa do vizinho, né, esquece da sua casa, dos afazeres da sua casa. Né? Então não seja tola, seja sábia. Edifique o seu lar na palavra de Deus. São conselhos práticos, conselhos assim que edificam as nossas vidas. Tire tempo para falar com Deus, tire tempo para meditar na palavra do Senhor. Tire tempo. É necessário. Nós vamos precisar estarmos revestidas do poder de Deus, porque os dias são maus, amadas. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todas. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Oh, glória a Deus, aleluia.